Marcos capítulo de número 6, versículo 30. Começo falando-vos, talvez de forma não muito tradicional. A forma tradicional para apresentar esse texto deixaria o milagre para o final da mensagem. Porque a multiplicação dos pães e dos peixes, este milagre que Jesus realizou, é a parte culminante do texto, é o clímax do texto, é o que se tem mais forte no texto, o milagre. Está aqui que 5 pães e 2 peixes, nas mãos de Jesus, foram suficientes para sustentar, para alimentar, só homens adultos, 5.000. Poderíamos dizer que tínhamos ali cerca de 20.000 pessoas. E elas foram alimentadas por uma obra milagrosa, por um ato de Jesus que marcou a história da vida daquelas pessoas. Aqueles que ali estiveram jamais esqueceram deste fato. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Quando a Bíblia diz 5 pães e 2 peixes, é fácil para nós mentalizarmos o que é 5 pães e 2 peixes. É muito fácil, porque é uma quantidade razoável para uma família comum. 5 pães e 2 peixes. Mas o milagre aconteceu. Os pães e os peixes foram multiplicados de forma sobrenatural. E não alcança a nossa mente a forma. Como foi que os 5 pães e os 2 peixes se multiplicaram? Eu não sei se quando eles tiravam o peixe crescia. Mas o fato é que nas mãos dos discípulos, e não foi nas mãos de Jesus, nas mãos do discípulo, conforme eles puxavam o pão, puxavam o peixe, acredito eu que o pão crescia e não acabava, e eles foram enchendo os cestos, e todas aquelas pessoas, crianças, mulheres, homens, todos foram alimentados, e no final de tudo, 12 cestos cheios de pães e de peixes sobejaram. Sobrou. Milagre. Isto é um milagre. Está classificado na Bíblia como a primeira multiplicação dos peixes e dos pães. Um milagre. Nós que servimos a Deus, olhamos para esse texto e não ficamos mais, não é possível. Será? Como foi que aconteceu? Não, nós não ficamos assim. Porque para nós, o nosso Deus de milagres. Porque para nós admitimos e nós aceitamos que Deus faz milagres. Agora é óbvio que a homem médio é questionável esse fato. Como é que pode entender e compreender que 5 pães e 2 peixes vai alimentar só de homens, de adultos, 5.000 pessoas? Alguém vai dizer assim, é impossível isto acontecer. Porém, milagre é exatamente isto. Milagre é quando sai do natural. Milagre é quando você não consegue, pela razão humana, explicar. Isto é milagre. E o fato de nós estarmos hoje aqui, muitos desses que estão aqui adorando a Deus, também é um milagre. Não dá para explicar. Ao olhar para a tua vida, eu acredito que você é capaz de dizer, olha, eu sou um milagre, eu sou fruto de um milagre, não dá para explicar. Existem acontecimentos que Deus provoca na nossa vida, existem fatos que Deus provoca para acontecer na nossa vida, que nós só temos que dizer, é um milagre, não tem explicação, é milagre. Agora o nosso Deus sabe fazer milagres, o nosso Deus sabe fazer milagres. Agora eu comecei a pregar para vocês de trás para frente, intencionalmente. Por quê? Porque ao pensar nesse texto esta tarde, fui levado pelo Espírito Santo a aprender com Jesus algumas lições acerca do milagre. Tudo que nós queremos é milagres na nossa vida. Milagre acontece na nossa vida em vários aspectos dela. Eu entendo o que é milagre, eu creio que você também entende. Mas eu já disse a vocês que milagre
ele acontece além dos nossos limites. Quando nós chegamos num limite e diz não dá mais, para mim não dá mais, é hora de Deus agir. Consegui com a ajuda de Deus, eu consegui trazer aqui. Eu consegui fazer isto até aqui com a ajuda de Deus. Agora daqui para frente não é mais eu. Daqui para frente tem que ser Deus. Aí é milagre. Agora, o que é milagre para mim não é milagre para você. O que é milagre para você pode não ser milagre para mim. Milagre é você que vai dizer, é milagre para a minha vida. É milagre. Eu disse a alguns irmãos aqui que na prova da UAB eu parei de fazer a prova e fui orar. Aí um irmão deu risada, um amigo meu deu risada, disse, mas você tinha que estudar e não orar. Eu disse, não, eu estudei, agora chegou a hora do milagre. E o milagre aconteceu, mas da próxima vez você vai orar. Então, queridos, milagre não se explica. Milagre se recebe e adora a Deus e dá glória a Deus e ponto final. Mas não se explica. Mas olhando para o texto, Jesus sempre teve uma intenção, enquanto aqui por aqui passou, ele queria treinar os discípulos, ele queria ajudar os discípulos, ele sabia que os discípulos iriam ficar aqui sozinhos. Então, quando Jesus produz o milagre, quando você começa a perseguir os atos de Jesus, quando você começa a olhar como foi que Jesus fez para acontecer o milagre, aí já dá para extrair alguma coisa e aprendermos com Jesus algumas lições acerca do milagre. E eu começo falando dela. A primeira lição de Jesus acerca do milagre é: quando não ficamos indiferentes com o sofrimento das pessoas, o milagre acontece. Quando nós não ficamos indiferentes ao sofrimento das pessoas. Lembram vocês que Jesus chamou os discípulos para um lugar à parte? Eles estavam cansados, eles estavam exaustos, tinham chegado de um trabalho evangelístico muito forte, estavam dando relatórios, eles estavam exaustos. Jesus chama-os à parte para que eles descansassem. Uma multidão descobriu que Jesus estava ali e a Bíblia diz que eles seguiram a Jesus. E ao seguir a Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus viu, diz assim o texto, e Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Jesus não foi indiferente. Jesus não foi indiferente ao sentimento das pessoas. Jesus não foi indiferente ao sofrimento das pessoas. Quem sabe Deus está querendo fazer um milagre na tua vida, mas está esperando que você comece a chorar por alguém, que você comece a sentir a dor de alguém, você comece a trazer para a tua vida o sofrimento de alguém. Compaixão, se colocar no lugar de quem está sofrendo. É fácil sofrer as nossas dores, não é difícil sofrer as nossas dores, mas não é fácil sofrer a dor do outro. Não é comum nos colocarmos no lugar dos outros para sentir as suas dores. E a Bíblia diz que Jesus, saindo, vendo a multidão, ele teve compaixão. Jesus viu o sofrimento e não ficou indiferente. A omissão dos discípulos não intimidou a Jesus. Os discípulos foram omissos, foram ignorantes ao sofrimento daquelas pessoas. Eles talvez agiram com bom senso. Eles explicaram para Jesus: é hora desse povo ir embora, eles estão sofrendo, mas não interessa, não dá para alimentar todo mundo, já está ficando tarde. O bom senso diz, a inteligência humana diz que precisa eles irem embora agora. Eles foram omissos e, agindo com o bom senso, eles disseram: mestre, eles precisam ir embora. Eu quero dizer uma coisa a você, que algumas vezes o bom senso pode até atrapalhar um pouquinho do milagre. Talvez um pouquinho a razão humana pode até atrapalhar um pouquinho. Eu não sei, ela pode se colocar à frente do milagre e você dizer o seguinte: eu aceito o remédio, eu aceito o médico, eu aceito o poder do dinheiro, mas milagre isso não vai acontecer, porque a minha razão humana não é capaz de explicar. Se você quiser entender o milagre, você não vai receber o milagre, porque você não vai conseguir alcançar o que Deus é capaz de fazer. Milagre se recebe e não explica, mas dá glória a Deus e adora a Deus, simplesmente ir. O cidadão estava orando para Jesus curar, quando veio uma pessoa com uma pereba na perna, sabe aquelas perebas bem grandona, carne viva, mostrando o osso.
E o pastor estava cheio de fé, porque Deus vai curar, porque Deus vai curar, porque Deus vai curar. E aquela senhora chegou e disse para ele: pastor, olha aqui para a minha ferida. Quando ele olhou e viu o osso da mulher aqui, tamanha era a ferida, a fé daquele pastor foi embora. E ele já não disse mais que Deus era capaz de curar. Ele não disse mais. Eu já contei para vocês, eu experimentei isto. Eu estava pregando numa cruzada lá em Cubatão, e eu experimentei isto. Eu vi com os meus olhos. Quando eu disse do púlpito da igreja, eu disse: Deus vai curar tudo quanto é doença que tiver aqui. Deus vai curar tudo quanto é doença. Tinha umas 10 mil pessoas no ginásio de esporte. Quando eu disse isso, uma senhora saiu correndo. E me chamou a atenção, aquela senhora saiu correndo, foi lá e voltou com uma menina. Depois eu soube que era sua sobrinha, toda tortinha assim, toda torta assim a menina. E aí aquela irmã trouxe, porque eu tinha dito que Deus ia curar tudo quanto é doença que estava ali. Tem hora que a gente faz umas loucuras. E se eu usasse o bom senso, eu não falaria aquilo, claro. Se eu pensasse, eu não ia falar. Mas quando eu disse Deus vai curar tudo quanto é doença, a irmãzinha creu, correu lá e trouxe a sobrinha, a tortinha. Quando eu vi aquela irmã com aquela menina toda assim torcida, a minha fé mergulhou. Eu disse: Jesus, olha a besteira que eu falei. Aí a irmã veio e ficou com aquela menina. Eu disse: põe uma cadeira para essa irmã aqui. Aí disse: onde estão as irmãs do círculo de oração, por favor? Aí a esposa do pastor Josias levantou: irmã, junta 5 aí, vem para cá. Aí as irmãs vieram, e as irmãs ficaram em volta daquela menina. E eu via que as irmãs passavam a mão na perninha dela, passavam a mão na coluna dela, passavam a mão. E eu olhava e com medo de Jesus, não vai acontecer nada. A minha fé mergulhou. Eu disse: não é capaz. Muitas vezes a razão humana a atrapalha. E eu fiquei ali e disse: Deus vai curar. Agora vamos orar. Fecha o olho, todo mundo de olho fechado. Ninguém abre o olho. Quem é que fecha o olho com uma menina toda torcidinha, paralítica lá na frente? Fecha um e abre o outro. E eu não consegui nem orar mais. Chamei um evangelista e disse: por gentileza, irmão, ore aqui para mim. E o irmão começou a orar. E ele orava. E eu andando para cá: Jesus, olha o que eu falei, Jesus. Eu não podia ter falado isso. Agora eu vou passar vergonha, Jesus. E o irmão cansou de orar, me entregou o microfone. Eu não queria nem pegar o microfone, mas eu peguei e disse: Jesus está curando. Jesus olhava para a menina. Aí eu disse: sabe uma coisa? Eu não vou ouvir a razão humana, a minha inteligência. Eu vou mandar essa menina andar. Aí fui. Quando eu cheguei, ela vai cair. Jesus, não vou nem fazer um negócio desse, que ela vai cair. Ai meu Deus, tenha misericórdia de mim. Olhava para o pastor estava de cara feia. E eu dizia: não adianta, não adianta. A razão humana, naquele momento a minha fé mergulhou. Eu não tinha fé, porque eu vi a dificuldade. Eu disse: como é que Deus vai fazer um negócio tão difícil desse aqui? Não é capaz. Aí eu fui a segunda vez: eu vou mandar, não quero nem saber. Vou fechar o olho e vou falar: não, ela vai cair, Jesus, tenha misericórdia de mim. Aí a terceira vez eu disse: sabe uma coisa? Eu vou falar bem fraquinho, só ela vai ouvir, ninguém vai ouvir. Se não funcionar, só ela ouviu, não funcionou, está tudo bem e tal. Aí eu tirei a boca do microfone e falei bem assim, e as irmãs do círculo de oração estavam pegando fogo. Vai curar, Jesus vai curar. Isso, passava a mão na perninha da menina, no pescoço, e eu ali tirei assim e disse assim: minha filha, levante em nome de Jesus. Aí levantei desanimado, virei assim desanimado. Aí eu escutei um estalo, falei: tá! O pezinho da menina que estava assim, fez assim. Aí foi diferente. Aí eu abri a boca no microfone, meti a mão na menina e disse: em nome de Jesus, levanta! Aí endireitou coluna, pescoço, perna, e a menina ficou em pé. Puxei para o palanque e todo mundo deu glória a Deus. Agora eu só consegui fazer isso depois que Deus começou a fazer, porque quando eu olhei eu me assustei. Mas quando Deus deu uma mãozinha, disse: tá bom, Ronaldo, eu vou só consertar o pé dela, o resto é contigo, tá bom? Aí a minha fé cresceu. Milagre não se explica, milagre recebe e adora a Deus. Milagre não se explica, milagre recebe e adora a Deus. Eu acredito que você pode receber o teu milagre aqui hoje à noite. Eu creio que você pode receber o teu milagre aqui hoje à noite. Quem está crendo sem explicação, quem está crendo que o milagre vai acontecer, dê glória a Deus. Aleluia! Tem milagre aqui, glória a Deus. Os discípulos estavam indiferentes. Eles não estavam sentindo a dor da multidão. Jesus ensinou uma grande lição. Se não formos indiferentes à dor, ao sofrimento das pessoas, estamos prontos para realizar o milagre. Aleluia. Como vocês estão? Eu quero que você curve a sua cabeça e você vai orar por alguém agora. Você vai orar por alguém agora, onde você está.
Você vai colocar, não é você, coloque alguém agora, alguém. Sinta a dor de alguém agora, vai, de um vizinho, de um amigo, de um familiar, de alguém, sinta a dor agora, vai. É você e Deus agora. Você não vai orar por você, você não vai pedir por você. Você vai colocar diante de Deus e você vai dizer, Deus, eu sinto agora. Você vai orar agora pelo pastor Jonas que está doente. Você vai sentir a dor dele agora e vai dizer, Deus, o nosso amigo está doente. Você precisa ter compaixão. Lembre de alguém que está sofrendo, lembre de alguém que está doente. Traga a dor para você agora, tenha compaixão. Se coloque no lugar de alguém agora, porque neste momento você agrada o coração de Deus, e Deus começa a liberar o milagre para a tua vida. Oh, aleluia, 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 aleluia. Pare de orar por você agora, ore por alguém. Esqueça o teu sofrimento, esqueça a tua dor. Faça como Jesus, não faça como os discípulos. Faça como Jesus agora. Lembre de alguém. Talvez está tão distante. Talvez é alguém que está distante. Talvez é alguém que nem mereça muito. Mas sofra agora, vai. Traz o sofrimento desta pessoa e coloca com compaixão diante de Deus. E o milagre vai acontecer na tua vida desta pessoa. Glória ao nome precioso de Jesus. A segunda lição de Jesus acerca do milagre. Escute isto. Quando a fé supera as dificuldades, haverá milagres. As circunstâncias não eram favoráveis para o milagre. Tudo dizia que não iria acontecer milagres. Jesus não aceitou as dificuldades. Os discípulos apresentaram as dificuldades. Mestre, manda esse povo embora, mestre, está ficando tarde, está ficando difícil, mestre, é melhor o senhor mandar embora, tenha juízo, por favor, manda embora. Aí Jesus vira para eles e diz, dá-lhes voz de comer. Bom, mas acontece o seguinte, nós não temos dinheiro, 200 dinheiro, não vai resolver, não adianta, dá-lhe voz de comer. Jesus não aceitou as dificuldades, porque Jesus tinha fé suficiente para ver o milagre acontecer. A fé supera as dificuldades. Dá-lhe voz de comer. Aí de repente, Jesus repete, dá-lhe voz de comer. Mas dá-lhes voz de comer. Aí eles dizem, mas nós não temos dinheiro. Nós não temos condições. As circunstâncias estão dizendo que não vai acontecer nada. É improvável. É impossível. Não dá para acontecer. Aí Jesus dá uma palavrinha chave e diz assim, ide ver. Que é isso? Ide ver. Jesus não disse para eles, ide ver se vocês têm muito dinheiro. Não. Jesus nem disse, ide ver se tem uma padaria ou supermercado aqui próximo. Jesus não disse isso. Jesus simplesmente disse, ide ver. O que Jesus está dizendo? Procurem possibilidades onde não existem. Superem as dificuldades. Jesus está dizendo, não tem condições? Procure possibilidades. E de ver. E os discípulos saíram. Ele mandou ver, mas ver o quê? Aí eles estão andando lá no meio da multidão. Ele mandou procurar alguma coisa. O que será que ele mandou procurar? Ele mandou procurar alguma coisa. Vamos olhar, não é? Vamos procurar. Jesus está mandando. Procure possibilidades. Está difícil? Procure possibilidades. Ouça Deus te dizendo, procure, vá, pela fé, comece a procurar. De onde vai vir o milagre? Deus vai trazer o milagre de algum lado, de algum jeito. Deus vai fazer, comece a procurar. E os discípulos estão andando, estão olhando. Ele mandou procurar. O que será que é? Será que está ali? Não está, não tem nada ali. O que é? De repente eles veem um garoto, um rapaz, com uma cestinha na mão. Quando eles olham, o André vem e diz, olha, eu vi um menino com uma cestinha na mão e ele está com comida lá. É o único que eu vi, é o único que tem comida lá. Tem comida lá? Tem. Quanto tem? 5 pães e 2 peixes. Mas isso aí é suficiente? Olha, ele não mandou a gente procurar e ver. Nós achamos alguma coisa, vamos levar para ele. Fé supera as dificuldades. Quando a dificuldade se apresenta e você já diz, não dá, mestre. Não tem condições. Aí Deus vai dizer a você, como está dizendo, ir de ver, procure possibilidades onde elas não estão. Procure. É a fé que faz isto. Você vai procurar e dizer, Deus, onde está a resposta para a minha oração?
Deus, onde está o milagre que eu estou precisando? Deus, onde está? Você vai sair à procura, você vai fazer alguma coisa, você vai fazer. Ora, tem um rapaz aqui na nossa igreja que estava noivo para casar, me procurou no gabinete pastoral, chegou para mim e disse: pastor, eu vim aqui conversar com o senhor. O que foi? É o seguinte: o senhor sabe que eu estou noivo? Sei. O senhor sabe que eu quero casar? Sei. E rapaz, quando quer casar, faz qualquer loucura. E acontece o seguinte, pastor: o senhor sabe que eu estou desempregado? Sei. E é o seguinte: eu arrumei o emprego. Glória a Deus, meu filho. Só que tem um problema, pastor. O que foi? Eu arrumei o emprego, já peguei o emprego, só que o emprego tem que ter carro. Ah, tem que ter carro? Tem que ter. Então, e você tem um carro? Ele disse: não, não tenho carro. E como é que tu pegou o emprego? Pela fé, pastor. Sim, mas você vai comprar o carro? Vou comprar. Mas você tem dinheiro? Não tenho, pastor. Por isso eu vim aqui falar com o senhor. Eu já disse: eu também não tenho. Se você veio pegar dinheiro emprestado, eu também não tenho. Disse: não, pastor, não vim pedir dinheiro emprestado, vim pedir para o senhor orar por mim. Orar por você? É. E o que você está crendo? Não, eu estou crendo que se o senhor orar por mim, eu vou sair e vou comprar o carro. Mas meu filho, tu não tem dinheiro. Sim, pastor, por isso que eu vim pedir para o senhor orar. A fé supera as dificuldades. Tá bom, meu filho, então dobra o joelho aí. A minha vontade foi colocar as mãos sobre a cabeça deles e dizer: Deus abençoe esse maluco, esse doido, sem juízo. Mas eu fiz uma oração bem fraquinha. Aí eu falei: Deus abençoe esse rapaz, ele está crendo nisso. Tem misericórdia dele. Amém? Vai embora. O rapaz foi embora. Isso foi na segunda-feira. Na terça-feira eu estava aqui no gabinete, escutei umas buzinas. Bebê! Levantei na janela, está lá o cara num carrão. Aí eu já sentei, ele veio, chegou na porta do gabinete e fez assim. Eu disse: entra. O rapaz entrou e disse assim para mim: pastor do céu, que oração forte que o senhor tem. Aí eu disse: por quê, rapaz? Ah, pastor, quando o senhor orou por mim aqui, eu levantei, fui aqui na Sandu, primeira loja que tinha de carro, eu entrei, contei a minha história para o homem acreditou na minha história, o dono da loja, mandou eu pegar o carro, pegou meus documentos, mandou para o despachante e disse: paga do jeito que você puder. Eu disse: vamos lá nessa loja que eu quero ver, porque você roubou esse carro. Vamos lá. Fui lá na loja: quem é o dono aqui? Aí o fulano de tal. O moço vem aqui um pouquinho. Ele veio: o senhor vendeu um carro para esse rapaz? Vendi, porque ele não paga. Disse: não, não é nada disso. Eu sou o pastor dele, eu quero saber como foi que ele comprou esse carro. Aí o homem da loja disse: olha, pastor, é o seguinte, esse rapaz contou a história para mim, disse que vai casar, pegou um emprego pela fé, e ele quer um carro para trabalhar. E eu acreditei na história dele, eu nunca fiz isso na vida, mas eu já mandei até o documento dele lá para o despachante, para pôr no nome dele, e disse que ele paga quando ele puder. Eu disse: tá bom, meu amigo, ele vai pagar porque ele é crente, membro da igreja, que eu sou pastor, e ele tem fé. Deus te abençoe, que Deus vai te abençoar. A fé supera as dificuldades. Os discípulos colocaram dificuldade, e Jesus dizia: dá-lhe voz de comer, vai procurar, vai fazer alguma coisa, para de reclamar, vai fazer alguma coisa, você está reclamando demais, e de ver o que teu Deus é capaz de fazer na tua história e na tua vida, comece a procurar possibilidades, porque Deus é capaz de fazer brotar uma fonte no deserto, e produzir milagres na tua vida e na tua história. Quantos creem nisto? Dê glória a Deus. E por último, terceira lição de Jesus acerca do milagre: quando contamos com Deus, superamos para o milagre. Escute: sozinho não dá. Pode repetir essa frase? Mais forte. Quando eu li esta tarde o texto e vi quando os discípulos trouxeram 5 pães e 2 peixes. Aí a Bíblia diz que Jesus pegou 5 pães e 2 peixes. E diz assim um texto: e levantando os olhos ao céu. Naquela hora o Espírito Santo falou comigo, quando eu li o texto: Ronaldo, tem que trazer Deus para a cena. Tem que trazer Deus. Jesus poderia simplesmente pegar os 5 pães e 2 peixes e dizer: está aqui, pode levar e distribuir, porque o milagre vai acontecer. Mas Jesus estava lhe ensinando uma lição acerca do milagre. E ele pega os 5 pães e 2 peixes e levanta os olhos aos céus e diz assim: e abençoou. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Traga Deus para a cena da tua vida, traga. Sozinho não dá. É por isso que na prova da OAB, quando eu vi que não sabia mais nada, eu orei. Não adianta você me criticar e dizer, você tinha que estudar. Eu estudei feito um louco. Mas quando eu vi que não dava, de sozinho não dá. Se sozinho não está dando, faça como Jesus. Diga a Deus: venha ao meu socorro. Venha ao meu socorro.
Você e Deus é capaz de fazer. Você e Deus é capaz de fazer. Jesus levantou os 5 pães e os 2 peixes. Talvez você está sofrendo aí, porque está querendo levar isso sozinho, sozinha. Talvez você está querendo levar na garra, no pensamento positivo, e você está dizendo, eu vou conseguir, porque eu sou obstinado, porque eu tenho otimismo, porque eu acredito. Ok, você veio até aqui, agora não dá mais. Levanta os olhos para Deus e diga: Deus, não dá mais. Deus, vem comigo para que o milagre aconteça. Deus, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, Deus, vem para a cena da minha vida, vem para o histórico da minha vida, vem para cá, Deus, e me ajude. Aleluia. Foi Jesus que nos ensinou. Ele levantou os olhos para o céu e diz a Bíblia que abençoou 5 pães e 2 peixes. Ele abençoou 5 pães e 2 peixes. Ele abençoou 5 pães e 2 peixes. Ele estava dizendo: Pai, agora é eu e o Senhor que vai produzir este milagre. Comece a trazer Deus para a tua vida, para a tua história, para o teu problema, para a tua dificuldade. Deixa Deus produzir o milagre. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. 5 pães e 2 peixes com Deus é banquete para milhares. Tua dificuldade está grande, convide Deus e diga: Deus, até aqui eu levei, até aqui eu trouxe, até aqui eu me arrastei. Agora daqui para frente, vem comigo, 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 vem comigo. Por gentileza, Tião, Ruimar e Renan, fica aqui por favor, os 3 aqui. Os 3 de frente para mim aqui, vai. Eu procurei vocês porque eu estou sentindo que vocês são grandes. Eu não sei se aguenta alguma coisa, fica aí. Vira para mim, vira para mim, vira para mim, vira para mim, vira para mim. O Renan não é grande coisa, mas eu vou passar. Esses homens são fracos. Eu não acredito, porque para mim tamanho não é documento. Eu consigo passar e chegar do outro lado tranquilo. Tranquilo, tranquilo eu consigo. Isso é moleza, meus irmãos. Isso aqui é moleza. Isso aqui só tem barriga. Irmão, o que é isso? Irmão, sou fraco demais. Quer ver aqui, ó. Irmão, é moleza, sozinho eu consigo. Não dá, sozinho não dá. Josivan, vem aqui, por favor. Irmão, vem aqui, por favor. Vem aqui, irmão. O Luiz, vem aqui, Luiz. Vem aqui, Luiz. Fica aqui na minha frente. Sozinho não dá. Mas vamos. Oh, aleluia! Sozinho não dá, mas com Deus dá, 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 com Deus dá. Vamos estar de pé. Deus dá, com Deus dá. Chame Deus, chame Deus, chame Deus, chame Deus, chame Deus e diga: Deus, vem para mim, vem para cá. Deus vai te ajudar. Deus, quantos podem adorar a Deus? Queridos, olhem para mim. Jesus introduziu os discípulos na realização do milagre. Quando foi para produzir o milagre, ele chamou Deus, pegou 5 pães e 2 peixes, chamou os discípulos e disse: agora é com vocês, agora é com vocês. Os discípulos pegaram os pães, pegaram os 5 pães e os 2 peixes, e os cestos estavam à frente deles, começaram a encher, e eles começaram a encher o cesto. Eles foram introduzidos para a cena. No momento que Jesus entrega os 5 pães e os 2 peixes, é como se ele estivesse dizendo: estou delegando a vocês a realização do milagre. É como se ele estivesse dizendo: realizem o milagre que essas pessoas precisam. Vocês vão precisar desta lição. Escute o que eu vou te dizer. Abra bem os teus ouvidos agora. A natureza da igreja é produzir milagres na vida das pessoas. Assim como o fogo esquenta, assim como a água molha, assim como o gelo esfria, assim como o avião tem a natureza para voar,
A igreja tem a natureza para produzir milagre nas vidas das pessoas. Essas bandeiras que estão aqui são de países que nós estamos querendo alcançar através do milagre que a igreja é capaz de produzir. A tua vida, Deus está querendo usar como usou a dos discípulos para produzir milagres. Nós estamos vendo uma igreja, uma geração de crentes encovardados. Nós estamos vendo uma geração de crentes que estão só querendo, e não estão repartindo como os discípulos. Mas a tua natureza, meu irmão, é de produzir milagres. Deus está querendo ver milagres através das tuas mãos. Você pode erguer as suas mãos agora onde você está. São estas mãos, são destas mãos que Deus quer ver milagres. São destas mãos que Deus quer ver milagres. É você e Deus produzindo milagres. Missões é isto. É o milagre produzido pelas mãos da igreja.